Oi, meus docinhos! No vídeo de hoje eu venho falar pra vocês como é ser uma pessoa famosa ou pelo menos muito conhecida ali na tua cidade, né, na sua região, enfim. Bom, pessoal, vou explicar aqui pra vocês um pouco do meu exemplo, né? Com esse canal aqui, que já tem uma certa visibilidade, eu sou uma pessoa muito conhecida aqui na minha cidade, né? E em algumas cidades da região também, sem falar no Brasil inteiro. Mas é claro que a proporção do YouTube não é a mesma coisa de que um cantor, sabe? Então eu não terei a mesma fama que a Ana Castela, sabe? Porque são duas proporções diferentes. Mas a galera aqui da minha cidade super me conhece, né? Não tem uma pessoa da minha cidade que não me conhece. Também algumas pessoas da região me conhecem. E vocês que são inscritos aqui no canal também me conhecem por conta disso. Então, pessoal, eu venho falar aqui para vocês um pouco da minha experiência, né, em relação a ser uma pessoa famosa ou conhecida, né? Bom, muitas pessoas têm uma certa idealização de que ser famoso só tem lado positivo, que é uma coisa legal, que todo mundo vai querer ficar perto de você e que você vai ter muitos amigos e que as pessoas vão facilitar alguma coisa para você. Mas, pessoal, na minha visão, não foi nada disso. Pelo contrário, foi tudo o oposto, né? Tudo o oposto que aconteceu. Depois que eu me tornei uma pessoa aparentemente conhecida, né, famosa aqui na minha cidade, principalmente aqui na minha cidade, as coisas não foram muito legais. Porque eu pensava, pessoal, que as pessoas se aproximariam de mim com mais facilidade, que, que eu encontraria novos amigos, né? Faria novas amizades, que as pessoas talvez viriam mais para perto de mim, né? E não seria uma coisa muito distante, um contato, né, muito distante, virtual. E não, pessoal, foi o contrário. Eu percebi que depois que o pessoal da minha cidade teve essa noção da minha influência, né, no Brasil inteiro, enfim, na cidade, eu percebi que as pessoas meio que se afastaram de mim. Então, tipo assim, até quando eu saio na rua para fazer caminhadas, né, como vocês sabem, quando eu vou no comércio, né, resolver algum problema, na igreja, eu percebo assim, muitas pessoas me olham, muitas pessoas me admiram, mas assim, pessoal, o contato, eu vejo que a galera tem uma certa dificuldade, sabe? É como se quando eles me olham, eles estão vendo uma coisa muito inalcançável, sabe? E olha, pessoal, que eu sou super simpática, eu não passo de cara fechada perto das pessoas, eu cumprimento o máximo de pessoas que eu consigo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pergunto se a pessoa tá bem ainda, né, em alguns momentos. E assim, sou uma pessoa que ando com uma postura, né, de uma pessoa que quer contato físico, né, que quer ali interações, mas não sei, pessoal, principalmente mulheres, né, eu vejo que as mulheres me olham com um certo distanciamento, talvez um pouco pela inveja, eu acredito que seja um pouco por uma certa inveja, pessoal. Não vamos negar, né, que quando alguém se destaca muito, principalmente no meio feminino, as outras mulheres ficam meio assim, sabe? Os meninos nem tanto, né? Os meninos eu vejo que não tem muito essa inveja, né? Essa intriga quando alguma mulher se destaca, mas a mulherada, pessoal, é uma coisinha complicada, viu? Eu achava que eu ia ter novas amigas e não, pessoal, as meninas meio que me olha assim de um jeito estranho, sabe? Eu percebo uma certa dificuldade em aproximação, entende? É como se elas passam perto de mim e fingem que não estão vendo nada, sabe? Então é bem complicado, né? Você tentar puxar uma amizade com uma pessoa que já nem olha na sua cara. Eu também tenho o meu ego, pessoal, não vamos negar, né? Eu também
Não sou uma pessoa que eu também vou ficar correndo atrás de outra pessoa, implorando pela amizade da outra pessoa, até porque eu nunca fiz isso, nem quando eu não era famosa, né? Eu sempre fui uma pessoa de poucos amigos, e então assim, eu sempre me virei, sempre me virei sozinha, sempre fiz o máximo de coisas possível na minha própria companhia, né? Porque não tinha com quem ir. Então eu ia só. Então, praticamente metade da minha vida, eu sempre fui uma pessoa mais sozinha, sabe? Tive ali algumas amizades, mas, enfim, durou o tempo que tinha que durar. Minhas amigas seguiram suas próprias vidas, né? Algumas se casaram, outras estão em um namoro, né? Longo. Então, assim, também não fica muito aquela aproximação, né? Porque cada uma tem a sua vida, né? Seu estilo de vida é diferente, sua correria. Então fica daquele jeito. Então, pessoal, a minha experiência sendo famosa não foi tão boa assim, porque, como eu falei pra vocês, eu achava que eu faria novas amizades, mas não foi isso que aconteceu, né? Pelo contrário, as meninas, por inveja, naturalmente se afastaram de mim, sabe? Se antes eu era uma pessoa que ninguém conhecia, as pessoas já me ignoravam porque eu não tinha importância nenhuma, né? Eu não era ninguém. Então, antigamente, quando eu não era o que eu sou hoje, né? Uma pessoa conhecida, as pessoas já me ignoravam porque eu não tinha o que oferecer. Eu não era ninguém, né? Eu não era uma pessoa conhecida. E hoje que eu me tornei conhecida, as pessoas também me ignoram, né? Não sei, pessoal, talvez por isso, né? Pela inveja, mas também, não somente a inveja, mas talvez por. Bom, pessoal, quando vem na sua cabeça uma pessoa famosa, o que que você imagina, né? Imagina, você está ali andando pela tua cidade e aí aparece o Gustavo Lima ou o Neymar na tua frente. Qual que seria a sua primeira reação, sabe? Eu sei que você iria até o Neymar, pedir uma foto, abraçar, enfim. Mas eu falo assim, naquele primeiro momento mesmo. É como se você levasse um susto, sabe? Você realmente não esperava encontrar aquela pessoa. E aí você sabe toda a importância, toda a influência que aquela pessoa tem, né? Que aquele artista tem. E aí você vê ele na tua frente, né? Uma pessoa que você só via na televisão, que você só via pelo celular, e aí do nada essa pessoa aparece na sua frente, né? Então, pessoal, eu creio que seja basicamente isso, sabe? Não que eu seja muito famosa, igual Neymar, Gustavo Lima. Não é isso que eu quero dizer. Mas assim, eu moro em uma cidade pequena, certo? E aqui na minha cidade, pessoal, não tem artista, nunca apareceu ninguém assim muito, sabe? Uma pessoa muito conhecida. Então é como se o pessoal da minha cidade nunca de fato teve contato muito próximo com uma pessoa famosa, sabe? Conhecida. Então, quando aparece ali alguma pessoa que se destaca, eu acho que é basicamente a mesma coisa, sabe? Não importa se você é o Neymar ou não, mas só de você ser uma pessoa muito conhecida, isso já faz com que as pessoas te olhem diferente, isso já faz com que as pessoas tenham um certo receio de se aproximar de você, porque todo mundo tem uma baixa autoestima, né? Então, muitas pessoas às vezes não chegam num artista porque tem medo de como o artista vai reagir. Às vezes a pessoa quer chegar perto do artista, aí às vezes o artista tá ocupado, sabe? Às vezes a pessoa tá ali convivendo, né, em um shopping, resolvendo as coisas, uma pessoa famosa, e aí você não quer atrapalhar aquela pessoa, sabe? Então eu acredito que seja um pouco disso também. Quando uma pessoa é muito conhecida, é famosa, a outra pessoa não se aproxima
porque ela fica meio com receio de te atrapalhar, sabe? Ninguém quer ser ali. Enfim, ninguém quer incomodar, sabe? Então as pessoas acabam te olhando com afastamento, né? Acaba não querendo ali muita aproximação. Então eu percebi isso, pessoal. Bom, talvez tenha lados positivos, mas é claro, pessoal, tem sim os lados positivos, né? Não vamos negar. Eu tive sim esses lados ruins aí, né? Que foi da galera não facilitar o contato, sabe? Ficar uma coisa meio séria assim, sabe? Me olham, mas não se aprofundam muito, não perguntam muita coisa. Eu sou simpática, né? O máximo que eu posso. E é assim. Mas também teve os lados positivos, é claro. Bom, pessoal, como eu falei pra vocês, eu não era ninguém, sabe? Eu era aquela pessoa de poucos amigos, que não tinha muita interação, né? Então, se eu era de poucos amigos, pouca interação, para algumas pessoas eu era estranha mesmo, né? Uma pessoa assim que ninguém não sabe nem quem é, sabe? E aí do nada, né? Do nada a pessoa se torna famosa, né? Tem ali uma certa influência. E aí você passa a ser vista pelas pessoas, as pessoas começam a falar de você, falar o seu nome, e aí de repente todo mundo sabe quem você é. Então esse seria o lado positivo, né? Você sai de um ponto onde ninguém te conhece, ninguém sabe da tua existência, para uma pessoa que é conhecida e que as pessoas estão falando ali de você. Mas podem falar coisas boas, podem falar coisas ruins também, né, pessoal? Porque é isso, né? Tudo que você traz para sua vida vai ter o lado positivo e vai ter o lado negativo. As pessoas podem sim falar de você coisas boas, mas também podem falar coisas ruins. Então é isso.